Bom, gente, eu vou propor para vocês aqui um jeito diferente. Ao invés de eu escrever esses exercícios, né, passar lá na lousa, eu vou gravar aqui para vocês. Então, vocês têm aqui, vocês estão visualizando a minha tela e ao mesmo tempo estão me vendo, tá? Então, como esses exercícios são simples, eu vou tentar fazer aqui com o mouse mesmo e vou usando os recursos do computador, tá? Então, aqui eu quero classificar essas transformações em processo de oxidação ou de redução. Então, tá tudo muito simples, porque eu não tenho uma reação onde eu tenho que identificar quem oxida, quem reduz, qual o NOx, aqui ele tá dando praticamente pronto, tá? Então, eu tenho aqui de zinco 2+, eu tenho essa transformação para zinco 0. Então, de zinco 2+, para zinco 0, o NOx de 2+ para 0, o NOx está diminuindo. Se eu pegar lá na escala, de 2+ está diminuindo para 0. Então, eu tenho aqui um processo de redução, tá? Só vou colocar R ou O, que fica mais fácil. Se a gente pegar aqui e fizer... Ué, por que não tá vindo a régua aqui? Bom, se eu fizer aqui a escala, tá? De NOx, eu tenho de 4- a 7+. Lembra que eu coloquei lá para vocês? Então, se o NOx aumenta, eu tenho uma oxidação. Se o NOx diminui, eu tenho a redução. Então, basta olhar o valor numérico. Vamos supor que o 0 esteja aqui, tá? Então, aqui, I2, substância simples, 0. Tá passando para I-. De 0 para menos, está diminuindo. Então, novamente, é um processo de redução. Já aqui, o cloro tá como 1-. Olha aqui o meu cursor. De 1- está indo para 0, porque é substância simples, Cl2. Então, de -1 para 0, o NOx está aumentando. Então, eu tenho um processo de oxidação. Agora, e o S no SO4? Vocês lembram como que a gente faz? Então, se eu tenho aqui o SO4 2-. Então, eu tenho que levar em consideração esta carga 2-, que é do ânion e não do O, porque eu tenho aqui o O, a carga de 2-. Então, eu faço 2 vezes 4, 8-. Desconto essas duas cargas negativas, então eu vou ter 6+, porque 6+ com 8- dá 2-. Portanto, o enxofre no SO4 será 6+, né? 6+. E ele está diminuindo para 2-. Então, se diminui o NOx, ocorre uma redução. Tá? Às vezes está meio com o cursor aqui, fica difícil fazer. Carbono, substância simples, 0. Ele está indo para CO2, 4+, certo? CO2 é tranquilo, por quê? Porque o O é 2-, 2 vezes 2, 4, 4+. Então, de 0 para 4+, NOx aumenta. Se o NOx aumenta, oxidação. Beleza, por enquanto? E o MnO4- é o mesmo caso aqui, tá? Só a letra um pouquinho melhor. MnO4-. Então, esse menos é do ânion. Então, eu tenho que fazer 2 vezes 4, 8. Descontar esta carga aqui, tá? Ela que vai vir aqui para baixo. Então, eu tenho que descontar 1-. Então, aqui eu vou ter uma carga 7+ para o manganês. Então, o manganês de 7+, ele tá passando para quanto? Para 2+. Diminuiu, redução. E aqui do cromo 3+, aqui o cromo vai ser 6+, pela mesma técnica que eu utilizei. Então, olha só, Cr2O, tá muito grande, Cr2O7, 2-. Esse 2- é da carga dele. Então, eu vou fazer 2 vezes 7, 14-. Vou descontar esta carga aqui. Descontando esta carga, tem que dar, né? Vou colocar aqui 2-. Descontando essa carga, 12+, porque 12+ com 14-, 2-. Divido por 2, gente, porque eu tenho aqui o 2 do cromo. Então, 12 dividido por 2 vai dar 6+. Se por acaso não ficou claro,
Depois a gente vai ter outros momentos que eu vou colocar na lousa. Então, de 3 para 6 diminuiu, de 3 para 6, desculpa, de 3 para 6 aumentou, então o cromo aqui tá oxidando, tá? Bom, o outro exercício fala que o estudante realizou um experimento para avaliar a reatividade do metal cobre numa solução de prata. Então, primeiro, ele está usando aqui quem? Um metal cobre, tá? Então, sólido. Ele está reagindo com uma solução de prata. O que é uma solução de prata? É pegar um cloreto de prata, um nitrato de prata, sulfato de prata, tá? Então, isso daqui é prata. Mas que prata que é essa? É prata em solução aquosa, certo? Então, não me interessa exatamente o que eu tenho aqui, mas é prata mais. Isto é importante. Então, eu tenho prata mais, porque a prata está acompanhado aqui. No entanto, o cobre é um cobre metálico, ele é zero. Eu não preciso colocar zero, mas eu sei que é cobre zero. Escreva a reação ocorrida. Bom, o que vai acontecer? O cobre, sendo mais reativo do que a prata, vai ocorrer um deslocamento. O cobre vai perder elétrons para a prata, ele é mais ativo, ele oxida. Então, quando ele oxida, ele se transforma num cátion. Mas que cátion? Bom, gente, eu tô vendo aqui a corzinha azul. Quando eu tenho uma solução de cobre azul, que normalmente é assim, tá? Eles não vão, a gente não vai usar nunca cobre 1+. Então, sempre lembrando que cobre azul é o cobre 2+. Então, eu vou pôr aqui cobre 2+. Só que aí, quando ele se torna cobre 2+, ele vai para a solução e fica azul. Então, esse cobre aquoso tem coloração azul, tá? E vai sobrar o quê? O que vai formar aqui? O que está formando aqui nesse fio de cobre? A prata, só que prata é? Não é mais essa prata. Essa prata sofreu redução. Quando a prata reduz, ela vai a prata metálica, ou seja, prata 0. Aqui é sólido, tá? Então, ela se torna um sólido, por isso que aqui houve um depósito de prata. Então, o que acontece? O cobre daqui vai para a solução, então ele começa a formar um monte do quê? De cobre 2+. Ao passo que a prata que estava aqui na solução começa a grudar. Então, aqui eu tinha prata mais, que vai vir para a solução. Então, aqui eu vou ter prata sólida e aqui eu vou ter cobre 2+. Vocês estão vendo? Olha o que eu tinha antes e o que eu tinha depois. Aqui eu tinha cobre metálico e passa a ter cobre, tá? Então, aqui, ó, cobre metálico. Tá? E esse cobre metálico passa para a solução. E a prata da solução vira prata metálica. Então, quais são os aspectos visuais que eu posso levar em consideração para dizer se houve ou não reação? Justamente, é o depósito de prata e a mudança de cor na solução, tá? Então, vou parar e começar outra.